São muitas memórias, né, que vêm. E é muito interessante que nesses últimos dias, talvez já pensando no que a gente poderia conversar a respeito disso, eu fui lembrando de pequenas viagens quando criança, nas primeiras viagens. E aí eu lembrei que quando eu devia ter uns 7, 8 anos, no verão, nas férias, a minha mãe com meu pai, como tínhamos amigos italianos, né, que tinham casas em outros lugares, então numa delas nós fomos, para a gente, criança, era uma viagem. Era, na realidade, um fim de semana, provavelmente, ou uma semana de férias, eu não me lembro os detalhes. Mas a gente saiu do bairro no Rio de Janeiro, onde a gente morava, no Meia, e a gente foi para Sepetiba, que era uma viagem para uma criança, né? Na época não tinha o transporte que nós temos hoje. Então, nós passamos, eu acho que uma semana nessa praia, que tinha muito lodo, né? Porque era uma praia dentro ainda da Baía de... Não é na Baía de Guanabara, já na outra baía, ao sul do Rio de Janeiro. E nós, a memória que eu tenho dessas viagens, assim, a gente ia muito à praia, de manhã cedinho e no final da tarde, e a gente se lambuzava de lama. A gente ficava todo sujo de lama. E por falta de conhecimento, certamente, da minha mãe, e de experiência com essas possibilidades, né? Nós tivemos algumas queimaduras de primeiro e segundo grau, cheio de bolha e tal. Então essa é uma primeira imagem, um primeiro aprendizado de uma experiência dessa, que não dá para você ficar muito tempo com o corpo cheio dessa lama que a gente não sabia. Na época talvez não tivesse tanta poluição como hoje. Mas quais as propriedades efetivas, a questão da exposição ao sol. Então, aí já começa um pequeno aprendizado numa viagem tão curta ao mar, né? Se a gente fizer a relação disso com o turismo de sol e praia, é uma experiência, né? E hoje existem balneários específicos para você fazer tipo de tratamento, não só de saúde, mas também de pele relativa a isso. Mas ali era uma criança vivenciando essas experiências. Depois dessa primeira experiência, o que me vem mais claro à cabeça são pequenas excursões que a gente fazia com os primos, ali mesmo na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo a Floresta da Tijuca. A gente passava uma tarde, então o padrinho da minha irmã, ele tinha uma rural, então ele pegava todas as crianças, né, os filhos dele e nós, e às vezes outros primos. As crianças iam todas lá na mala, né, na parte de trás da rural, e os adultos nos bancos, e a gente fazia piquenique na Floresta da Tijuca, perto da Cascatinha. Então essas são memórias muito, muito afetivas, né, dessa experiência que a gente tinha de experienciar a cidade, né. Depois disso, o que me vem à memória, acho que foi a primeira viagem que eu fiz sozinho mesmo, acompanhando colegas. Eu já devia ter lá os meus 19 anos. Eu acho que por aí, que eu fiz o meu primeiro acampamento. Eu nem sabia o que era fazer um acampamento, né? Então, era muito engraçado porque, como eu não tinha muita experiência, eu nem sabia direito o que levar, né? Então, eu fui meio um estranho no ninho, porque eu não tinha as roupas adequadas, talvez, para aquela viagem, né? Mas foi muito significativo. Sobretudo que os grupos em que eu acabei desenvolvendo amizades e que perduram até hoje, são sempre de pessoas ou na minha faixa ou um pouco mais velhos do que eu. Então isso também
me fez com que eu tivesse mais segurança nessas pequenas ousadias de um adolescente, um jovem adulto que não tinha tido muitas experiências anteriores de viagens, né? Depois dessa experiência, outras foram acontecendo pequenas, né? Próximas ao Rio, e depois, mais ou menos, eu acho que eu tinha uns 22, 23 anos, até antes talvez, eu fiz a primeira grande viagem, e aí eu fiz essa viagem de carro, pelo sul do Brasil. Então eu desci com um colega do curso de inglês, parando do Rio, fizemos a Rio Santos, que não era ainda asfaltado, tinha trechos que eu nem sei como hoje nós atravessamos alguns pequenos rios em pinguelas de carro, imagine. É uma experiência bem com adrenalina bem elevada. E chegamos às praias lá do litoral de São Paulo. Na época ainda você circulava de carro pela própria areia, porque fazia parte da própria estrada. Então eu até não tenho uma clareza muito grande como foi isso, esse planejamento da gente fazer uma viagem que talvez fosse necessário utilizar um carro mais de fora estrada, né, que chama italiano, o 4x4, só que eu fui num Chevette hatch da época, né, que foi meu primeiro carro. E aí a gente foi passando o litoral de São Paulo, depois Paraná, no Paraná, em Curitiba, aquele trajeto até o litoral de trem, né? Maravilhosa, uma viagem provocadora de sensações e de suspense também. De lá fomos até Sete Quedas. Aliás, não, a gente desceu ainda de Curitiba, fomos até Florianópolis, descemos ainda até Porto Alegre, e de Porto Alegre a gente foi subindo por dentro e chegamos até Sete Quedas, que ainda existia, né? Foi antes do lago de Itaipu ser feito e preenchido com água. Então nós vimos as Sete Quedas logo nos seus últimos anos. E essas são também experiências marcantes, porque lá a gente ficou acampado num camping, né, familiar, e conhecemos a família, as inquietações que eles tinham com relação a terem que sair dali, porque ia ser tudo inundado. Então essa sensação de você estar num lugar que ele, de uma certa forma, não existiria mais nos próximos anos, é uma sensação também inusitada. E de lá voltamos, eu acho que por Curitiba, e voltamos ao Rio, né? Então foi uma grande viagem, eu acho que ela durou uns 20 a 30 dias, e hoje eu não faria uma viagem tão extensa, claro, com a experiência que eu tenho, porque são muitas informações, e cada pausa dessa viagem, ela demandaria um tempo de experiência em cada cidade, em cada ponto que a gente visitou, porque são muitas informações, né? E essas viagens, essas pausas, elas nos auxiliam. A viagem como um todo, mas a cada pausa a gente precisa de tempo para integrar as informações diversas que a gente recebe em cada uma desses momentos, não só no trajeto, mas nas pausas que a gente vai fazendo, né? Conhecer as pessoas, conhecer as estruturas,
conhecer a história, conhecer a cultura, conhecer a gastronomia. O Brasil é um país multifacetado, com uma população indígena original, com a vinda de diversos imigrantes ao longo dos séculos, com uma influência afro muito grande, né, com a vinda dos africanos que foram escravizados no Brasil, e nos últimos 150 anos, a vinda estruturada de diversos povos europeus que foram se instalando nos diferentes estados do Brasil. Então, quando a gente faz essa viagem, eu acho que essa é uma memória muito clara que ressalta dessa primeira grande viagem, as diferenças de influência dos povos que ocuparam cada um dos estados do sul do Brasil. Então, São Paulo tem uma característica, eu acho que São Paulo tem uma influência da cultura portuguesa e italiana marcante, né? Inclusive, uma crítica que se faz à fala dos paulistas e dos habitantes dos municípios do interior de São Paulo são as concordâncias, né? Sobretudo de plural, que não tem, né? Falta, mas isso tem uma influência linguística importante. Me parece, eu não fiz um estudo científico a respeito, mas pelo meu conhecimento de língua italiana, isso fica muito claro. O italiano não faz plural com S. Ele muda o final, as vogais finais, né? Do feminino e do masculino para fazer o plural, muda-se a vogal, mas não se acrescenta S. Então, talvez, essa questão que é falada, né? Dessa talvez falta de concordância, venha dessa origem da cultura e da língua italiana. Quando você chega no Paraná, já tem uma influência de países da Europa mais oriental, eslavos, né? Você chega em Santa Catarina, também é uma mistura, porque tem influência alemã, influência portuguesa, né? De imigrantes que vieram dos Açores. Você chega no Rio Grande do Sul, um perfil de cultura italiana muito forte, sobretudo na Serra Gaúcha, né? E, claro, na realidade é uma mistura. O Brasil é um melting pot, é um país multifacetado, multireferencial. E eu acho que é isso que faz com que o brasileiro e a cultura brasileira seja tão rica, né? Você não come a mesma coisa em duas capitais, porque tem as influências, né? A feijoada no Rio de Janeiro é diferente da feijoada aqui na Bahia, como também pode ser diferente da feijoada em outros lugares. A moqueca baiana é de um jeito, mas a moqueca capixaba é diferente. Enfim, as viagens, elas nos proporcionam essas referências, essa comparação entre o que é feito aqui e o que é feito acolá. E isso vai fazendo com que a gente também amplie os nossos repertórios em diversos sentidos. Um repertório cultural, um repertório linguístico, um repertório gastronômico. E aí a gente vai fazendo o processo de olhar para fora, ver como aquilo me impacta, e você olha para dentro. E você faz a conexão dessas experiências externas com as suas experiências internas. É verdade que nós temos que estar abertos a isso.
E eu percebo isso hoje, depois dessa trajetória, em que nos últimos 20 anos eu também resolvi estudar mais aprofundadamente essas questões, né? Como o contexto sócio-histórico e cultural influencia diretamente em tudo que a gente faz na nossa vida. Mas isso eu vou falar em algum outro momento, né?